Deus está presente em nosso meio, porque Ele é fiel. E antes de chegarmos aqui, Ele já estava aqui nesse lugar. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, nós vamos ler dois textos nessa noite. No versículo de número 5, e depois nós vamos lá para o livro de Salmo, para o Salmo de número 142. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, também a vida do pastor, glória a Jesus, está aqui. Quero agradecer por essa oportunidade, louvar a Deus pela minha família também, que está conosco, e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Louvado é o nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5 diz assim: Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Vou ler mais uma vez. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Agora no Salmo de número 142, versículo de número 6 e 7. Salmo 142, versículos 6 e 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Salmo 142, versículos 6 e 7. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve ao teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Senhor Deus maravilhoso Pai, te glorificamos, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Sei que não sou nada, não posso nada, ó Deus, mas estou aqui debaixo da tua graça. Peço a ti que, como vaso nas tuas mãos, usa-me, Senhor, para falar com teu povo, e movimenta o teu Santo Espírito, ó Pai, em nosso meio, e enche cada coração da tua presença. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. E quem pode glorificar o nome do Senhor, dai glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Eu acredito que hoje eu tive mais uma vez um sinal de Deus. Certa vez eu queria modificar muito a minha maneira de pregar, e comecei a anotar muitas coisas, e comecei a ler muito aquilo que eu tinha que falar. E certa vez o Senhor me fez me perder um papel de anotação dentro da Bíblia. Quando eu terminei de pregar, eu achei ele. E hoje o Senhor não me deixou trazer as anotações que eu fiz. Então eu acredito que é porque Deus quer falar conforme a maneira dele. Embora temos que estudar, temos que meditar sim, mas tudo é conforme o Senhor queira falar com a sua igreja. A palavra do Senhor vem nos falar no capítulo 22 do livro de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, acerca de Davi. Quando conhecemos a história de Davi, vamos entender que Davi foi um homem chamado pelo Senhor, porque desde a sua unção, quando ele estava no meio dos seus irmãos, nós já vemos que foi Deus que o chamou, porque Samuel vai ungir um novo rei para Israel. Sabendo nós da história que Saul, ao reinar sobre Israel, vai então cometer alguns erros e abusar da paciência de Deus, e então Deus vai o rejeitar, e Deus manda assim Samuel ungir um novo rei para Israel. E então é aí que Davi entra na história de Israel. Davi estava esquecido pelos seus irmãos, esquecido até mesmo por seu pai, porque era o menor da casa, não tinha estatura e não tinha formosura de ser um homem de guerra ou um homem para lutar em uma guerra. E então ele, estando ali cuidando das ovelhas do pai, dois eventos o Senhor vai fazer para que acontecesse, para que então se provasse a força. Certa vez ele vai livrar o rebanho de um urso, e depois ele vai livrar o rebanho de um leão.
E essa história serviu para ele lá na frente então conseguir adentrar a um posto que seria colocado como um dos soldados do exército de Israel. E a Bíblia nos diz que então Samuel vai ungir a Davi rei de Israel. Quando ele vai ungir a Davi rei de Israel, a Bíblia nos diz que Samuel chega para ungir e começa a olhar os filhos de Jessé. Quando ele começa a olhar os filhos de Jessé, vai passando um por um, e Deus, conhecendo o interior do coração, vai dizendo: não é este, não é este. Porventura acabou os meninos, ou os moços, ou os mancebos. Então o pai vai dizer: ainda tem um que está no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Então busca-o. Quando ele chega à presença de Samuel, então o Senhor vai confirmar: unge esse rei de Israel. E é acerca desse homem que hoje nós vamos falar. E diante disso eu quero trazer uma mensagem sobre o tema: o lugar forte que o servo não deve ficar. Porque quando olhamos para Davi, Davi vai estar como se fosse sendo um presente de Deus para Israel, porque ele escolhido lá, perdido no campo, lançado do campo, trouxe-se para que fosse um homem escolhido pelo Senhor. Até mesmo Deus vai dizer: quero ungir aquele que é segundo o meu coração. Não porque Davi não ia pecar, não porque Davi não ia transgredir, não é isso. O homem segundo o coração de Deus que ele estava se referindo era porque dentro de Davi havia um coração que, apesar de ter um instinto lutador, também sabia perdoar, que apesar de ter um instinto humano, ao pecar sabia pedir perdão e também sabia se humilhar. E é o que a igreja hoje está passando, totalmente ao contrário à situação de Davi, porque muitos hoje estão sendo chamados, muitos hoje estão se posicionando na presença de Deus, mas quando vai achar dentro dele um coração, é um coração que não perdoa, é um coração que não se humilha, é um coração que não se volta para a presença de Deus. Quantas vezes olhamos para alguns que vão até dizer: se bater em mim eu bato de volta, ou se fizer isso comigo não me conhece. Não é assim o servo do Senhor, porque o servo do Senhor é aquele que, embora esteja sofrendo, que embora esteja até padecendo, que embora possa estar passando pelo vale, mas ainda assim ele está lembrando que tem um Deus, e que não é pela sua própria força, mas segundo a força do seu Deus, que ele vai alcançar a sua vitória. E então, chamando Davi, unge ele rei de Israel. E agora Davi então entrando para as fileiras do exército de Israel, porque ele derrotou um gigante chamado Golias, agora se apresentando diante de Saul, vai ser colocado ali como um soldado nas fileiras de Israel. E então ele lutando vai se destacar e vai então engrandecer o seu nome entre os soldados, porque tinha tática de luta e porque sabia as suas estratégias. Mas isso não estava somente nele, era Deus que já o tinha preparado. Mas por isso então ele vai começar a despertar algum chamado de atenção em Saul, porque Saul, sendo rei de Israel, agora sabendo Saul que Deus já tinha escolhido outro rei para pôr em seu lugar, mas não sabendo ele quem era, a Bíblia nos diz que então agora vai ter um cântico de mulheres, porque saiu Saul, Davi e toda a tropa para uma guerra, e quando retorna da guerra, aquelas mulheres começam a cantar: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Agora acende então na cabeça de Saul um chamado, porque ele começa a entender que Davi era o próximo rei de Israel, e como um rei que estava na sua posse, assentado no trono, outrora estava na presença de Deus, mas agora rejeitado por Deus, ele já não tinha mais o temor em seu coração. Então ele disse: só tem uma maneira de eu não ser sucedido por Davi no trono: se eu o matar, se
eu o perseguir, se eu o tirar de vez do jogo, como dizem. Então ele começa a perseguir Saul, ou melhor dizendo, ele começa a perseguir Davi. E agora ele perseguindo Davi vai se esconder nessa caverna, chamada caverna de Adulão, por causa da perseguição de Saul. E aqui nós vamos encontrar que alguns homens, que aqueles que estavam endividados, vão até ele, e até mesmo a família dele vai ter com ele. Só que o que eu acho lindo na história é porque Davi vai saber pegar a sua família, então levar para que alguém cuidasse da sua família, e vai ficar com ele aqueles homens. E aqui eu trago uma das primeiras lições dessa palavra para a nossa vida. Muitas das vezes, apesar da caverna, às vezes fazer parte da vida do cristão, às vezes estar na vida do cristão por algum momento, ela vai te trazer algumas coisas que aqui na palavra, humanamente, vai dizer que aqueles homens depois se tornaram os valentes de Davi. Mas quando vamos analisar espiritualmente, são dificuldades que a caverna vai trazer para a nossa vida, porque humanamente Adulão era um lugar forte que Davi estava escondido. Mas quando vamos analisar espiritualmente, o servo do Senhor, ele não pode se esconder numa caverna, porque quando ele está escondido, ele não consegue proclamar o nome do seu Senhor. Quando ele está escondido, ele não consegue anunciar o nome do seu Senhor. Quando ele está escondido, ele não consegue proclamar a palavra do seu Senhor. E como a palavra de Deus, ela tem que ser primazia na nossa vida, e aquele que anuncia a palavra de Deus, embora tenha momentos de tempestade, ou momentos que até quer estar na caverna, eu quero te dizer, saia do lugar forte, deixe esse lugar que você acha que está como lugar forte, porque humanamente você diz, eu estou protegido aqui, eu estou com graça aqui, eu estou cercado aqui, ninguém vai me achar. Mas espiritualmente eu quero te dizer que o teu Deus te chama. Saia desse lugar onde você está, saia da caverna onde você está, retorne para adorar o teu Deus, aleluia, louvar teu nome do Senhor. E Davi então naquele lugar, vai alguns homens até ele. Aqui eu entro com a primeira lição, dificuldades que a caverna pode nos trazer. Eu me lembro bem certa época em que eu comecei a me incomodar muito e disse, eu não quero pregar mais, eu não quero ir mais fazer a obra do Senhor, eu não quero ir mais ajudar na igreja. Comecei a ficar às vezes até 3, 4 cultos sem estar na igreja, mas por isso atraí coisas que eu não desejava para a minha vida, porque a aprovação ela vem. E aqui que eu quero te dizer, às vezes estamos no nosso lar e dizemos, eu vou ficar por aqui, porque se eu me estacionar por aqui está tudo bem, se eu estiver por aqui está tudo bem. Mas o teu Deus do céu está olhando, volte filho meu, saia daí filha minha, volte a me adorar, volte a me buscar, saia dessa caverna e não é o teu lugar. Aleluia! E são provações que nos traz a caverna. Às vezes você vai chorar lá dentro. Eu conheço a história de uma certa pessoa, até mesmo da minha família. Um dia ela disse assim, que se Deus a curasse de uma certa doença, que ela iria onde o Senhor mandasse para pregar a palavra, que ela estaria onde o Senhor mandasse. Resultado, não fez aquilo que falou com o Senhor, resolveu parar, resolveu estacionar. Hoje está com a família destruída, hoje está com a família acabada, hoje está com a vida longe da presença de Deus. Por isso eu te digo, saia dessa caverna que você está. Talvez lá no teu trabalho você está dizendo, eu estou muito cansado, não tem como hoje eu ir adorar. Não, trabalha, mas adora ao Senhor. Talvez lá dentro do teu lar, eu passo por luta, eu passo por provação, passa, mas vai adorando, porque brevemente o teu Deus olhará para ti do céu e te chamará, e te capacitará, e te levantará. Aleluia!
Quem pode dar glória ao nome dele. Quem pode dar glória? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Caverna de Adulão, esconderijo, lugar forte humanamente. Só que o profeta disse: sobe a Judá. Judá é um símbolo histórico para Israel, porque em Judá foi ungido alguns reis para Israel. Quando analisamos a história de Israel, foi dividida em duas partes: Reino do Sul, Reino do Norte. E a tribo de Judá ficou localizada, glória a Jesus, juntamente com mais uma tribo. E então o profeta disse: sai desse lugar forte e sobe a Judá. Então, quando olhamos para a caverna, lugar forte humanamente falando, mas quando olhamos para Judá, lugar forte espiritualmente falando. Porque quando o povo de Israel queria oferecer algum voto ou fazer algum culto, subia a Judá para adorar o Senhor. Quando trouxer a arca da aliança, colocar ela em Jerusalém, que está em Judá, estava. Quando analisamos a história de Israel, em Judá estava a arca da aliança. Então Judá humana, glória a Jesus, Judá, quando vamos analisar espiritualmente, é o lugar forte onde o cristão deve estar. E quando trazemos para a nossa situação hoje, vamos colocar a igreja hoje, na situação hoje, Judá é a igreja, a casa do Senhor. Às vezes a caverna é o teu lar, às vezes a caverna é um vício que você tem lá fora, às vezes a caverna é um lugar que você gosta de estar lá fora. Mas a igreja, a Judá, hoje aonde Jesus te chama, e Deus está dizendo: não fique no lugar forte humanamente, mas sobe para o lugar forte espiritualmente. Porque quando Davi vai entender o que o profeta está dizendo, a Bíblia nos relata que ele vai subir a Judá. E quando ele sobe a Judá, lá começando o segundo livro de Samuel, ele vai ser ungido rei de Judá, porque o povo de Judá, os anciãos daquela cidade, disseram para ele: olha, Davi, fica sobre nós, se tu maioral sobre nós. Então ele se tornou rei de Judá. Veio a morte de Saul. Quando Saul morre, depois de algum tempo ele vai se tornar rei efetivo em toda Israel, porque em Judá é o lugar onde o crente vai alcançar a vitória dele. Judá é o lugar onde o crente vai se aproximar do Deus dele. Judá é o lugar onde o crente vai estar de volta à presença do seu Deus. Talvez você estando na caverna, esquece do que Deus fez, esquece do que Deus pode fazer, esquece do que Deus vai fazer. Mas quando você vem para Judá, você começa a se lembrar: meu Deus é maior, eu preciso de adorar. Quando você vem para Judá, você começa a se lembrar: meu Deus me salvou daquele tal mal, eu preciso de adorar. Quando você retorna a Judá, você começa a se lembrar: meu Deus foi de encontro à minha família, tirou do lamaçal, tirou do pecado, tirou das hostes da maldade, eu preciso de adorar. Quando você começa a retornar a Judá, você começa a entender: meu Deus é santo, eu ainda preciso santificar a minha vida. Quando você retorna a Judá, você começa a entender: se eu não adorar esse Deus, como que eu vou sobreviver? Quando você resolve sair dessa caverna, que talvez você chore de tristeza, que talvez você chore de mágoa, que talvez você chore de decepção, você começa a entender: agora eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Talvez a tua lágrima aqui não é de tristeza, não é de dor, mas é de alegria em saber que você está na presença dEle, que você está na casa dEle, que você está diante dEle, e que você tem Ele como auxílio na tua vida, porque Ele é o teu Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Saia dessa caverna. Judá é o lugar para adorar. Às vezes, é bem verdade
que o crente, louvado é o nome do Senhor, está passando por um momento, isso eu falo é todos, não tirando o chapéu da cabeça de um e colocando no outro, não, todos. Às vezes estamos passando por situações que nós olhamos assim: eu não vou conseguir vencer. Que nós olhamos aqui, isso aqui para mim não vai dar mais. Às vezes estamos passando por situações que nós olhamos e dizemos: aqui eu acho que já não vou conseguir caminhar, aqui eu tenho que parar. E quantas vezes você esteve lá dentro do teu quarto, você esteve lá dentro do teu quarto, dobrou o teu joelho e fez aquela oração: Senhor, se o Senhor não me ungir, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me tocar, se o Senhor não me der um renovo, eu não consigo caminhar. Às vezes você esteve lá, talvez no monte, talvez na oração dentro da igreja mesmo, mas você dobrou o teu joelho, ou talvez nem dobrou o teu joelho, porque a sua força já não dava mais nem para dobrar o teu joelho. Mas você baixou a tua cabeça e disse: Senhor, se o Senhor não me ajudar, aqui não dá mais para continuar. Talvez a lágrima rolou pelo teu rosto e tu disse: Senhor, essa lágrima aqui, Senhor, é porque eu não estou mais dando conta da caminhada. Talvez você esteve no momento em que você olhava para o horizonte e você não conseguiu enxergar a solução, enxergar aquilo que está à sua frente. Talvez você esteve passando por um momento em que você olhou para a sua família, para o seu lar, e você começou a dizer: Senhor, o quanto eu batalhei, o quanto eu orei, o quanto eu busquei, e hoje vendo esta situação, Senhor, eu não vou dar conta de suportar. Mas você estava olhando humanamente, você estava olhando com seu olhar humano, e Jesus hoje te chama a atenção, porque Davi esteve naquela caverna, Davi esteve ali dentro daquele lugar, mas foi lá dentro mesmo que ele fez uma oração sincera, que ele fez uma oração poderosa, que ele fez uma oração que talvez tenha mudado todo o curso da sua história. Atende, Senhor, o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quantas vezes chorando você disse essas palavras, quantas vezes lamentando por algo que aconteceu você disse essas palavras, quantas vezes até mesmo no ministério você sendo machucado, você sendo perseguido, você sendo magoado, até mesmo no ministério você estava dizendo: Senhor, atende a minha oração, porque os meus perseguidores são fortes, porque os meus perseguidores são mais poderosos do que eu. Quantas vezes você olhando para a sua família e você disse: Senhor, atende o meu clamor, atende a minha oração, porque se o Senhor não fizer algo e não atender, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como eu vou agir. Mas o Senhor está te dizendo: saia do lugar forte, saia da caverna forte, saia do lugar forte, sobe para ajudar, 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 porque em Judá você tem um encontro com Deus. Aleluia. Olha o que Davi ainda disse: tira a minha alma da prisão, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Aleluia. Tire a minha alma da prisão. Talvez a prisão que você está enfrentando não seja
Louvado é o nome do Senhor, tanto espiritualmente, mas seja com algo que você está passando. Ou talvez essa prisão seja uma prisão em que o inimigo está dizendo na tua cara: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai caminhar, você não vai andar. Talvez seja aquela prisão em que o inimigo te aponta o dedo a todo instante dizendo: já era o teu caminho, acabou a tua sorte, acabou a tua caminhada. Talvez essa prisão, até mesmo aqueles que te rodeiam estão do teu lado, mas estão apontando o dedo e dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque se não fizer, você não vai a lugar nenhum. Mas Deus está te dizendo nesta noite: o inimigo pode até te apontar, o inimigo pode até dizer que você não vai, o teu inimigo pode até dizer que você não vai caminhar, mas é Deus que te chama: volte para ajudar. É Deus que te chama: suba para ajudar. É Deus que te chama: levante dessa caverna, saia daí, suba para ajudar, porque lá o Senhor teu Deus te ouve, lá o Senhor teu Deus te atende, e lá a tua alma poderá continuamente louvar e bendizer ao nome do Senhor. Aleluia! Quem crê que o Senhor está em nosso meio, dá glória a Deus. Quem crê que o Senhor está falando contigo, dá glória a Deus. Se você crê que o Senhor está falando contigo, comigo nessa noite, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Posso orar com a igreja, né, pastor? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, porque o teu Deus está te dizendo: sobe para ajudar, sobe para ajudar, sobe para ajudar. Aleluia! Porque Judá é lugar de adoração, Judá é lugar de comunhão, Judá é lugar de estar junto com teu Deus, Judá é lugar de estar segurado na mão do teu Deus. Quando você deixar essa caverna e resolver nesta noite olhar para Judá, olhar para a presença do Senhor, o teu Deus vai te tocar diferente aqui. Se nessa noite você começa a entender que essa caverna que não te deixa adorar, que essa prisão que não te deixa louvar, tem que cair por terra, e você começar a adorar, o teu Deus vai te tocar diferente. Se você começar a entender nessa noite que essa prisão que segura a tua boca e não deixa a tua boca glorificar, tem que cair por terra, o teu Deus vai te tocar, vai te encher e vai te renovar. Aleluia! Glória a Deus. Segure na mão dessa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Segure na mão dessa pessoa que está do teu lado. Ah, meu Deus da glória, Deus está presente aqui. Já tem gente entendendo aí que tem que subir para ajudar. Oh glória, já tem gente entendendo aí que Deus é que tem que ser adorado. Quantas vezes você está olhando para o teu problema e adorando o teu problema, dizendo: como eu faço para resolver? Resolve adorar o teu Deus, que Deus dá jeito no teu problema. Quantas vezes você está olhando para o teu problema e colocando ele como impedimento de ter um encontro com teu Deus? Tem um encontro com teu Deus e Deus dará um jeito no teu problema. Quantas vezes você está olhando para a tua família e está dizendo: a minha família está bagunçada, a minha família está desamparada, e o Senhor te dizendo: olha para o teu Deus, que Ele é amparo seguro, que Ele é amparo verdadeiro, que Ele é casa segura, que Ele é casa verdadeira para a tua família. Segurando na mão dessa pessoa que está do teu lado, aleluia, liga o teu pensamento ao trono da graça. Eu vou estar orando para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor fazer milagres em nosso meio. E eu creio, porque o meu Deus é um Deus que faz milagre, e aquele que tem propósito nessa campanha já apresenta o teu propósito também nessa oração. Oh glória, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos,
levantamos mais uma vez, ó Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, sabendo eu, meu Pai, que não sou nada, que não posso nada e que não tenho nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Eu coloco a tua igreja, que foi ouvinte da tua palavra, nesse momento nas tuas mãos. E se alguém nessa noite entendeu que tem que te adorar, que tem que te glorificar, que tem que te buscar, que o Senhor possa tocar nessa vida, que o Senhor possa tocar nesse coração, que o Senhor possa renovar esse vaso, que o Senhor possa encher esse vaso, que o Senhor possa transbordar esse vaso. Aquele que veio em busca de cura, que o Senhor possa derramar unção de cura. Aquele que veio buscar o milagre, que o Senhor entrega o milagre. Aquele que veio oprimido, que o Senhor possa libertar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Renova a tua igreja, renova o teu povo, enche a tua igreja da tua graça, enche a tua igreja do teu poder, porque o teu povo está entendendo. Em Judá se adora, em Judá glorifica, em Judá exalta, em Judá te atende, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Receba o clamor da tua igreja, receba o clamor do teu povo, receba a adoração da tua igreja e responde-nos, ó Deus, com a unção poderosa do céu sobre o teu povo. Amém, Jesus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, meu Deus da glória. Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. Se tem alguém para aceitar o Senhor Jesus nessa noite, dê um sinal com a sua mão. Reconciliar com o Senhor, aleluia. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão que queira aceitar o Senhor Jesus, aleluia. Ouvinte da palavra, que queira aceitar o Senhor Jesus nessa noite. Se não tem, que o Senhor nos prepare e conceda outra oportunidade. E eu quero agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos que